Olá, está começando mais um Café com Letras. No programa de hoje vamos receber o jornalista e escritor, professor Antônio Rolfel, que veio a Caxias do Sul participar de uma atividade do CIMEX, voltada ao Dia do Jornalista, celebrado no último 7 de abril, e nos brinda então visitando a Câmara de Vereadores e conversando um pouco conosco, não só a respeito do jornalismo em si, mas das suas obras na área de comunicação. Tudo bem, professor? Bom, prazer tê-lo conosco aí. Igualmente, prazer de retornar a Caxias, em primeiro lugar, e de participar contigo aqui desse programa. Professor, levando em conta essa sua vinda a Caxias do Sul, o contato com um grande número de jornalistas dos nossos mais diversos veículos locais, a partir da iniciativa do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, mas extensivo à profissão em si, o que o senhor pôde notar da impressão dos jornalistas daqui a respeito da própria profissão? Bom, na verdade fiquei um pouco surpreso, porque quando o Moacir, que é o representante do CIMEX, me convidou para essa palestra, ele referiu que seria comemorativo o Dia do Jornalista, mas não entrou em detalhes de quem seria o público. Então, para mim foi uma surpresa encontrar os colegas de profissão, de rádios, de jornal, televisão aqui de Caxias do Sul, até porque durante muitos anos eu lecionei aqui na UX, na universidade, não diretamente com o pessoal da comunicação, mas na verdade, bem ou mal, trabalhei aqui na universidade durante muitos anos, tenho sim, excelentes lembranças de Caxias. E por outro lado, no contato que a gente teve com os nossos colegas, me pareceu assim haver um grande interesse no debate que a gente está fazendo sobre a situação do jornalismo e a projeção para o jornalismo do futuro, e também preocupações em relação ao desenvolvimento da própria profissão, da atividade, né, em termos do nosso cotidiano, do momento que a gente vive. Então, acho que foi um diálogo interessante, as perguntas colocadas foram muito pertinentes. Acho que deu para a gente trocar algumas ideias importantes aí. Professor, temos o livro que o senhor organizou em conjunto com os professores Luiz Martino e Vera França a respeito de teoria da comunicação. Já está na 13ª edição. Eu queria focar a nossa conversa em torno dessa obra, especificamente, até para quem não é da área de comunicação também conheça um pouco mais. O que nós podemos tirar de proveito dessa 13ª edição do livro de Teorias da Comunicação e interrelacionando com todas essas dúvidas que os próprios profissionais têm, se os jornais vão desaparecer, como é que fica a comunicação agora numa nova era de redes sociais, mídias digitais, o que nós podemos tirar de proveito tomando como gancho o seu livro de Teorias da Comunicação? Bom, nesse livro de Teorias da Comunicação, na verdade, a gente faz um apanhado daquelas teorias básicas que são normalmente estudadas nas faculdades de comunicação aqui no Brasil. Não há uma teoria brasileira propriamente, né, ou teorias novas. Nós reproduzimos, bem ou mal, as teorias que são normalmente estudadas na França, na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Mas eu diria que a novidade é que nós fazemos isso com autores, com professores brasileiros e sob uma ótica brasileira, uma maneira de dizer brasileira. Foi um livro que a gente lançou, acho que 2002, 2003, despretensiosamente. A ideia era essa, suprir uma lacuna na bibliografia, porque obviamente nós temos outros livros de teorias da comunicação traduzidos para o português, quase sempre de autores norte-americanos. Mas a ideia desse livro é que ele é um livro organizado por professores brasileiros para professores e alunos brasileiros. Então tem uma ótica de trabalhar com aquilo que efetivamente é trabalhado na universidade, no curso brasileiro. Depois nós viemos trabalhando com essa obra ano a ano no sentido de atualizá-la. Uma mesma teoria pode ter avançado, alguns novos conceitos, novas experiências, ou podem ter sido trabalhadas outras teorias que em algum momento não chegaram a ser valorizadas. Você falou da 13ª edição, que é a edição agora de final de 2013 e início de 2014, mas para 2015 eu estou preparando uma revisão da edição, porque são já um bocado de anos aí que separam, né, nesse momento, e eu acho que é importante a gente fazer uma revisão de todo o texto, corrigir eventuais erros e acrescentar uma série de informações. Então é um livro que para ser um livro didático, né, ele é um livro que tem uma dinâmica muito boa. Quando nós escrevemos o livro, a gente não tinha essa pretensão, mas ele é usado hoje em vários segmentos e foi adotado, inclusive, de modo geral, por quem faz concursos na área da comunicação. Evidentemente, nem eu, nem o editor ficamos tristes, né? O livro vende e isso é um dado importante.
Professor, quando o senhor fala em revisões, sucessivas revisões, e à luz de todas as transformações que o processo comunicacional vem atravessando, já fizemos menção, por exemplo, às evoluções tecnológicas. O senhor, sem dúvida, deve lidar com isso diariamente, até em sala de aula, professor da PUC, do Rio Grande do Sul, enfim. Essas revisões, elas vão em que sentido? O que precisa ser realmente revisado sucessivamente a partir das mudanças que o processo comunicacional enfrenta cotidianamente? O grande debate, de modo geral, é que o ritmo de invenção tecnológica, de criação de produtos tecnológicos, ele é muito intenso, muito mais intenso do que normalmente surgem estudos acadêmicos sobre tais procedimentos ou tais tecnologias. Então, isso é um primeiro desafio, quer dizer, nós temos que não apenas nos servir dessa tecnologia, mas conhecê-la para poder entendê-la e avaliá-la, digamos assim, criticamente, né? Saber o que ela acrescenta nos processos de comunicação, se isso é um dado positivo, se isso é um dado negativo, ou quais são os dados positivos, quais são os dados negativos e assim por diante. Então, isso exige que a gente se mantenha sempre atualizado, sempre informado. Você não pode dizer, agora eu já sei de tudo, não vou me meter mais. Nós temos que efetivamente... E o que mais muda de fato? Olha, o que mais muda são tecnologias de transmissão, principalmente. Hoje você tem um aparato aí que vai dos tablets aos smartphones de várias gerações, que eu diria assim, quando eu tenho um aparelho desse e consigo telefonar, eu digo milagre. Que hoje o que a gente menos faz é usar um telefone para telefonar. Tu usa telefone para tudo quanto for coisa que possa ser pensada. Mas há uma expressão meio complicada, que é tecnoinfocomputrônica, né? Um termo composto de várias outras expressões, que eu acho que traduz bem o que são os nossos equipamentos hoje em dia. É um equipamento pequenininho, cabe na palma da mão, ele faz às vezes centenas de atividades, de ações absolutamente GPS, diferentes. Assiste vídeo, envia textos, ele fotos. Recebe, funciona como internet, ele até, como eu digo, até te dá as horas, ou te permite, inclusive, receber direto a internet e responder em seguida sem maiores problemas. Então, nesse sentido, não basta só eu entender ou saber usar o aparelho, eu tenho também que saber avaliar o que esse aparelho produz. Por exemplo, eu acho muito legal quando você está isolado ou num lugar ermo, você possa pegar esse aparelho e usar para falar com alguém, como se estivesse ali do teu lado. Por outro lado, o fato desses aparelhos estarem a criar dependências junto às pessoas, junto aos chamados usuários, é um dado negativo que igualmente precisa ser estudado. Então, é a partir dessa dupla ótica, digamos assim, que a gente cria um conjunto de estudos. E do ponto de vista do jornalismo, aí temos que falar porque somos jornalistas, temos também nossos receios, os próprios profissionais e a comunidade de um modo geral muitas vezes pensa, bom, na medida em que qualquer cidadão pode entrar em uma rede social, divulgar uma informação, as pessoas ficam sabendo que espaço sobra para o papel do jornalista em si. O jornalista corre risco de desaparecer, assim como os jornais, ou esse profissional tem que se reinventar à luz das novas tecnologias e manter o seu espaço e a sua importância? Bom, eu sou muito radical nisso, né? Eu digo que o jornalismo não vai desaparecer e o jornalista não vai desaparecer. Quanto ao jornal, o conceito de jornal como um veículo também não vai desaparecer, mas ele vai certamente se transformar. É muito provável que a forma papel com que nós nos acostumamos ao longo dos séculos dê lugar, por exemplo, a um tablet ou qualquer outro equipamento. Também a função do jornalismo e do jornalista são questões interessantes de se discutir. Quer dizer, aqueles grandes problemas que a gente debateu em torno do jornalismo, eles não mudaram. Questão ética, questão da responsabilidade quanto à veracidade do acontecimento, o envolvimento em relação ao receptor, imaginar as condições de recepção para poder tentar intervir. Essas coisas não mudam. O que muda, eu diria que é sobretudo a abrangência, a vitalidade e a dinâmica de equipamentos que te levam a fazer a tarefa jornalística, quer dizer, captar, tratar, trabalhar e emitir sinais
em torno de novas informações. Isto muda, não na essência, mas isso muda, evidentemente, na forma pela qual eu monto as atividades. O jornalismo vai ser sempre o mesmo. Eu tenho que colher a informação, eu tenho que tratar essa informação, eu tenho que distribuir essa informação e eu tenho que ter responsabilidade. O que hoje ganhou uma ênfase nova é a questão da seleção, da filtragem. Como tu tens uma infinidade de informações que chegam sucessivas e simultaneamente, tu tem que ter, evidentemente, uma capacidade, uma competência de seleção, de escolha. Esse é um novo exercício radicalizado, né? Não que ele não existia, mas ele hoje está radicalizado na sua importância dentro do processo do jornalismo. Onde entra o jornalista em si, daí exatamente. A necessidade do profissional. Exatamente, quer dizer, ele não é uma máquina que recebe e redistribui. Ele, ao receber, ele tem que fazer uma seleção e, sobretudo, se guiar por aquilo que nós vemos do interesse público. O que é mais interessante, o que é mais importante, o que aquela comunidade precisa, de fato, estar informado, precisa saber. Professor, a questão do livro de Teorias da Comunicação na 13ª edição, muito provavelmente não são só profissionais da área que o consomem, o leem, digamos assim. Como é que o senhor vê a popularização de livros da área de comunicação e jornalismo, como, por exemplo, pegamos o Caco Barcelos, que desenvolve grandes livros reportagens, como, por exemplo, o Abusado, dentre outros. Por exemplo, eu li de um sebo recentemente, A Revolução das Crianças, sobre a guerra na Nicarágua. Não é tão conhecido, mas também é um belo livro do Caco Barcelos. E o seu chega na 13ª edição. As pessoas também que não são da área da comunicação têm procurado bastante essas obras? Eu diria que nos livros que tu mencionaste, dos jornalistas, aquilo que é livro-reportagem, a grande reportagem, esse, sem dúvida nenhuma, tem um leitor o mais variado possível. Já o livro que eu coordeno, junto com os colegas, ele é um livro mais específico, ele é um livro, eu diria, quase pedagógico. Ele tem, óbvio, uma linguagem mais escorreita, mais facilitada, não é um livro quadradinho, acadêmico no sentido pejorativo, negativo, mas ele é um livro acadêmico, ou seja, ele trabalha com conceitos. Isso, evidentemente, dificulta a linguagem, dificulta a leitura. O que nós procuramos abrandar foi esta linguagem escrita, incluindo alguns quadros ou incluindo alguns desenhos que tentam solidificar, digamos assim, a tua leitura, o teu interesse, a tua possibilidade de compreensão. Agora, eu não tenho pretensão de que o livro venda como venda um romance. Agora, o público pode tirar bastante proveito disso? O público não é da área? Pode, sem dúvida. Sobretudo isso que eu acho fundamental, entender os processos de comunicação para não ser lesado, em última análise, para saber o poder que ele próprio tem hoje com as novas tecnologias de interferir nesse processo todo, ou para saber se defender em relação a esse processo. Aí depende, evidentemente, da situação, do contexto e do interesse que cada receptor vai ter. Mas o que eu acho importante é isso. Quanto mais você conhecer, não só para produzir, quanto para receber, evidentemente você faz melhor aquela ação especificamente comunicacional. Acaba conseguindo aproveitar melhor e até consumir melhor esses produtos de comunicação. Por exemplo, quando eu viajo, em longas viagens em avião, por exemplo, eu sei como usar aquele equipamento que está na frente da minha cadeira para buscar filme, para pegar uma televisão ao vivo, para acionar um jornal 50, 100 páginas, né? E vai por aí afora. Então, eu sei como profissional, mas eu acho que é importante que os receptores, de modo geral, que o cidadão comum também saiba, porque aí ele vai entender o processo do qual ele está participando enquanto receptor. Professor, estamos chegando próximo ao final do nosso tempo, mas levando em conta toda a sua trajetória, e o senhor que não tem como não citar a questão de idade, o senhor, antes mesmo de ser jornalista, pegou o início dos meios, quando tínhamos, por exemplo, apenas o jornal e o rádio, depois o surgimento da televisão, a afirmação do cinema, depois, aos poucos, a adaptação para a internet e outros mecanismos. O que o senhor pode tirar de toda essa revolução tecnológica que tivemos, surgimento de novos suportes, o que muda realmente a partir de todo esse percurso, tanto para o receptor quanto para quem produz essa informação, no caso, produz as notícias e as veicula, no caso, os jornalistas? Do ponto de vista do receptor, o que muda é uma multiplicidade
de fontes, de canais de informação que podem lhe propiciar dados novos constantes. Mas isso exige que esse leitor seja seletivo, ou seja, daquele conjunto todo de informações que ele recebe a cada dia, ele vai escolher algumas coisas que lhe interessam, que vão permitir que ele transforme isso de matéria-prima em alguma coisa utilizável. Do ponto de vista do emissor, no nosso caso como jornalista, ele é primeiro também um receptor, porque ele recebe informações. Exatamente. E depois ele vai ser uma espécie de filtro. Ele vai trabalhar essas informações, vai escolher aquilo que ele julga que é mais importante para a comunidade e vai emitir ou reemitir e distribuir esse material. Então, nesse sentido, são complexos cada vez mais amplos, mais rápidos, mais multiplicados, porque se falam de tudo, ou seja, te exige uma dedicação e uma atenção muito maior do que se exigia anteriormente. O ritmo está colocado exponencialmente, né, para cima. E isso, obviamente, envolve muito mais. E aí tem que se qualificar necessariamente também para acompanhar todo esse avanço. Sem dúvida. Se tu não tiver qualificado, não só para saber o que tu vai fazer, mas como tu fazes através dessa tecnologia, tu não tem como exercer a tua função. Mas e tem um detalhe, eu lembro uma vez, entrevistando o jornalista Celito De Grande, ele colocava para nós que toda essa revolução, essas alterações, não conseguiram alterar um aspecto que é o talento do profissional. Quer dizer, o jornalista que tiver talento e percepção para acompanhar o processo em si, o fluxo noticioso, ele nunca vai perder espaço. E aí nós chegamos àquela ideia de que, se precisa ou não de jornalista, sempre será necessário, porque o profissional que tiver talento para dar conta desse processo é que vai conseguir conduzi-lo e levar a informação da forma melhor possível ao telespectador, ao leitor, enfim, a todos esses envolvidos nessa cadeia comunicativa. É exatamente isso que tu está colocando. A gente tem que levar em conta o fato de que o excesso é também um risco. Formação específica, né? Tu corres o risco da entropia, quer dizer, tu te perde. Aliás, é uma anedota que eu acho muito interessante, que é assim, o sujeito em Nova York, num sábado de noite, quer comer uma pizza. A pizzaria está ali na esquina, mas está chovendo muito. Ele resolve consultar a internet para pedir a pizza. Ele continua procurando a pizzaria para pedir a pizza, porque a oferta de endereço é tão fantasticamente grande que se ele no provedor não tiver filtragens que o leve rapidamente, isso você não vai achar, né? Então, a nossa função hoje na comunicação é muito isso, é fazer essa filtragem. Estratégia. É ajudar o receptor a entender os processos e, ao entender os processos, selecionar e escolher. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente ampliou em muito a função que o jornalista tem. Professor, estamos além do nosso tempo. Quero lhe agradecer pela presença e as palavras que o senhor nos traz. Também aproveitamos para debater um pouco do que é o papel do jornalista também, para além da própria obra Teorias da Comunicação, que o senhor desenvolveu com seus colegas. E além de recomendar o livro, acho que conseguimos trazer para quem nos acompanha um pouco, assim, um recorte de todo esse debate que tem permeado o processo comunicacional como um todo. Fica um espaço para que o senhor faça as suas últimas considerações. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, evidentemente. É uma alegria reencontrar o Fábio, que há muitos anos atrás foi meu aluno, agora é um profissional. E, obviamente, para um professor é muito legal. Agora eu sou entrevistado do Fábio, quer dizer, isso é ótimo, né? Em segundo lugar, falar desse assunto que é a minha vida, em última análise, que é o jornalismo e parte também a literatura. E espero que o telespectador que nos acompanhe, né, também tenha esses interesses. Lembrando isso, né, o jornalismo não é só uma especialidade profissional. O jornalismo é uma função social. Ou seja, nós todos, mesmo quando não nos damos conta, nós estamos envolvidos nos processos de informação e nos processos jornalísticos. Então é importante que a gente tenha consciência disso e acompanhe criticamente esses processos. Professor, mais uma vez, lhe agradeço, a honra foi toda nossa de poder recebê-lo e conversar sobre um assunto que adoramos muito, que é a comunicação e o jornalismo como um todo. E fica a dica para o pessoal, então, não só jornalistas e profissionais da área, que leiam um livro de teorias da comunicação, que, em última análise, conhecer um pouco mais da comunicação não faz mal para ninguém, professor. Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Conversamos então com o professor, jornalista, escritor Antônio Hoffel. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Valeu, obrigado.